Casa Branca diz que os Estados Unidos buscam um caminho diplomático com o Irã. Na Flórida, grupo de ativistas pede o fim da parceria entre polícia e ICE. No Brasil, polícia investiga caso de adolescente de 14 anos que matou a família. Tudo isso e muito mais no Brasil News, que começa agora. Boa noite. Em coletiva de imprensa nesta quinta-feira, a porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, afirmou que os Estados Unidos não têm reunião marcada com o Irã, por enquanto. Leavitt disse ainda que o presidente Trump quer paz e que autoridades americanas estão em comunicação com líderes iranianos, o que ela chamou de, abre aspas, caminho diplomático, fecha aspas. Na Flórida, ativistas protestaram contra o programa de colaboração da polícia com o ICE. A repórter Lorena Gomes tem os detalhes. A manifestação aconteceu durante a conferência anual da Associação Nacional de Xerifes em Fort Lauderdale. Um grupo de cerca de 30 ativistas protestou na terça-feira contra o programa federal que permite a colaboração entre os departamentos de polícia locais e o Serviço de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos, o ICE. Uma carta com mais de 12 mil assinaturas foi entregue, pedindo o fim da parceria. Os manifestantes alegam que tal colaboração compromete a confiança entre as comunidades imigrantes e as autoridades locais. Em resposta, o xerife de Broward, Greg Toney, reforçou que a política de imigração não é prioridade da gestão dele e que o departamento não participa de operações do ICE. Esse posicionamento do xerife, inclusive, já gerou críticas por parte do procurador-geral da Flórida, James Youth Meyer. O programa em questão envolve todas as 67 delegacias de xerife do estado. Defensores argumentam que a parceria ajuda a retirar imigrantes criminosos das ruas. Já os críticos dizem que promove discriminação racial e abusos de poder. E uma mulher foi presa depois de uma sequência de ações violentas. Samantha Coulter, de 37 anos, foi detida em Lakeland, no condado de Polk, na noite da terça-feira. Segundo relatos policiais, a mulher tentou morder um homem após invadir a casa dele. Em seguida, retornou com um Cadillac, que seria dos avós dela, e bateu contra o veículo da vítima. Ao tentar fugir da polícia, ela teria dito a um familiar que aquilo estava divertido e por isso não iria parar. Mas ao jogar o carro intencionalmente contra uma viatura oficial, ela finalmente foi algemada. Mas a saga para prender a mulher ainda não tinha chegado ao fim. Mesmo algemada, a suspeita conseguiu se soltar dentro do carro da polícia e a polícia precisou recapturar a suspeita. A mulher está presa, ela vai responder por diversas acusações, entre elas furto qualificado como agressão, agressão a policial, dano à propriedade, fuga e tentativa de escape. E um policial da cidade de Ormond Beach será julgado por agredir uma mulher algemada dentro de uma delegacia. O caso veio à tona depois da divulgação de um vídeo de uma câmera corporal mostrar o momento da agressão. O caso aconteceu em dezembro do ano passado, durante a prisão de Shanna McCray, de 46 anos, suspeita de dirigir sob influência de álcool. Nas imagens divulgadas na quarta-feira pela própria polícia, o então oficial Jacob Cannon, de 32 anos, aparece empurrando a mulher que acaba caindo e batendo a cabeça. Ela teve que ser levada ao hospital e levou pontos na cabeça. Cannon foi afastado, pediu demissão e, no fim de janeiro, se entregou à justiça. Ele foi indiciado por agressão criminosa e deve ir a julgamento em agosto. A polícia de Ormond Beach disse que o comportamento do ex-agente não representa a conduta da corporação. E um incêndio num ferro velho próximo a County Road 207, no condado de Flagler, atingiu 16 veículos. O Corpo de Bombeiros de Palm Coast agiu rápido e conteve as chamas em cerca de 10 minutos. O incidente prejudicou totalmente 9 veículos e danificou outros 7 pelo calor, incluindo vários veículos elétricos. A suspeita é de que o fogo tenha começado em uma bateria de lítio de um desses veículos elétricos que estava no local. Segundo o relatório, a chama se espalhou rapidamente.
não houve registros de feridos. O Corpo de Bombeiros alerta para os perigos das baterias de lítio, que podem pegar fogo de forma explosiva e propagar chamas rapidamente. Ainda segundo os bombeiros, a prevenção e o cuidado no transporte e armazenamento são fundamentais. E um tornado que se formou inesperadamente atingiu os arredores de Tampa na noite da quarta-feira. O tornado atingiu as regiões de Largo e Pinellas Park, nos arredores de Tampa, provocando destruição em 2 parques de trailers. A força dos ventos destruiu telhados, arrancou estruturas e lançou destroços pela região. Cerca de 60 casas foram afetadas, principalmente nos parques Rancheiro Village e Bay Ranch. Felizmente, não há relatos de feridos graves. O tornado surgiu de forma repentina na noite de quarta-feira, durante tempestade, e foi confirmado pelo Serviço Meteorológico Nacional, o NWS. A velocidade dos ventos ainda é avaliada por meteorologistas, assim como os danos para determinar a classificação na escala EF. Equipes de emergência passaram a madrugada fazendo vistorias de casa em casa e a Cruz Vermelha ofereceu apoio às famílias. Ninguém precisou ser realocado. A seguir, a Embaixada dos Estados Unidos no Brasil diz que candidatos devem deixar os perfis abertos ao público para verificação. Até já! Mimoso traz para a sua mesa o autêntico sabor de Minas Gerais. Transforme seu churrasco em uma experiência inesquecível com o mineiro. Essa é a história da receita caseira do pão de queijo Forno de Minas. Uma história cheia de paixão, ingredientes naturais e muito queijo curado, feito aqui na Forno de Minas. Crocante por fora, macio por dentro. É impossível esquecer esse sabor, esse cheirinho e principalmente esse sentimento. Vó, tá pronto. Forno de Minas, receitas caseiras e muita paixão. No Brasil, a polícia investiga o crime bárbaro em que um adolescente de 14 anos matou a família ao ser contrariado. A correspondente Arlene Balieiro tem as informações. O adolescente foi apreendido após confessar o triplo homicídio. Segundo a polícia, o menino de 14 anos matou o pai, a mãe e o irmão de 3, enquanto a família dormia. O crime aconteceu no sábado, em Itaperuna, no Rio de Janeiro. Os corpos foram encontrados dentro da cisterna da casa onde a família morava. De acordo com as investigações, o adolescente usou a arma registrada no nome do pai para cometer o crime. A motivação teria sido a reprovação de um namoro virtual com uma menina que supostamente mora no Mato Grosso. Ele teria conhecido a garota em um jogo online. Segundo a polícia, durante o depoimento, o menino demonstrou frieza e não esboçou arrependimento. Ele vai responder por ato infracional semelhante a triplo homicídio e ocultação de cadáver. O caso vai ser encaminhado ao Ministério Público, mas as investigações continuam. E agora o governo americano vai monitorar as redes sociais de quem solicitar o visto de estudante. O comunicado publicado na quarta-feira pela Embaixada dos Estados Unidos no Brasil diz que os candidatos devem deixar os perfis abertos ao público para verificação, que, segundo eles, será minuciosa.
De acordo com o texto, o objetivo das autoridades americanas é analisar o comportamento dos solicitantes na internet e identificar aqueles que podem representar uma ameaça à segurança nacional. A embaixada ainda afirmou que, abre aspas, obter um visto para os Estados Unidos é um privilégio, não um direito, fecha aspas. A representação diplomática ainda disse que, em breve, os consulados americanos vão retomar o agendamento de entrevistas para o visto de estudante. E uma autópsia realizada nesta quinta-feira na ilha de Bali, na Indonésia, deve determinar a causa e o horário da morte de Juliana Marins. A brasileira de 26 anos morreu à espera de resgate após cair em uma trilha na borda do vulcão Rinjani no fim de semana. O procedimento é um pedido da família que busca esclarecimentos sobre o caso. Eles julgam que a operação de resgate foi lenta e negligenciada. Nas redes sociais, a família escreveu que, se não fosse a demora, a brasileira ainda estaria viva. Mesmo diante da tristeza, uma mensagem de gratidão também foi enviada aos montanistas voluntários que ajudaram no resgate. O traslado do corpo da jovem para o Brasil deve ser custeado pelo município de Niterói, no Rio de Janeiro, onde Juliana nasceu. A cidade decretou luto oficial de 3 dias. E um alerta laranja de onda de frio e chuva foi emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, para todo o estado do Rio Grande do Sul e o oeste de Santa Catarina. O alerta laranja, que indica perigo, abrange quase 600 municípios dos 2 estados e indica temperaturas 5 graus abaixo da média, o que representa risco à saúde. Há também previsão de alagamentos, deslizamentos de encostas e transbordamento de rios nos 3 estados do sul por conta do acumulado de chuvas. O IMET ainda recomenda que as pessoas evitem enfrentar o mau tempo, desliguem aparelhos eletrônicos e, em caso de inundações, protejam os pertences em sacos plásticos. O alerta é válido até sexta-feira, dia 27. E um homem passou a ser investigado pela polícia após usar tinta para pintar um macaco. O suspeito ainda gravou o crime. Veja. A polícia iniciou as investigações após uma denúncia e as imagens circularem na internet. O vídeo mostra o momento em que um homem usa uma tinta spray para pintar um macaco que está dentro de uma gaiola. Ele ainda brinca com a situação. A gravação foi feita no domingo na zona rural de Santa Juliana, em Minas Gerais. Na terça-feira, os policiais localizaram o suspeito de 50 anos. Ele prestou depoimento quando teria confessado o crime e foi solto. Na fazenda, onde os maus tratos teriam ocorrido, os investigadores encontraram alguns vestígios do crime, mas o macaco não foi encontrado. O homem vai responder pelo crime de maus tratos. Veja agora a cotação do dólar frente ao real. E a nave espacial Space Dragon atracou na Estação Espacial Internacional, a ISS, na manhã desta quinta-feira. A tripulação da Action 4 inclui astronautas da Índia, Polônia, Hungria e Estados Unidos. A missão na Estação Espacial Internacional sobre pesquisas e microgravidade deve durar 14 dias. A nave decolou do Centro Espacial Kennedy da NASA, na Flórida, na última quarta-feira, e foi impulsionada por um foguete Falcon 9. E esta edição do Brasil News termina aqui, mas você pode rever todas as notícias no nosso canal no YouTube. Boa noite.